Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sintaxe em Casa. Eu sou o professor Daniel Ribeiro e a aula agora é sobre voz passiva. Vejamos quando ocorre. A voz passiva ocorrerá quando o sujeito sofrer a ação verbal. Então, quando o sujeito sofre a ação verbal, eu tenho a chamada voz passiva. Isso quem diz é a gramática tradicional, não sou eu. Vejamos um exemplo. Bacana. Pedro foi ferido por João. Olha a minha locução verbal, foi ferido. E aí você pergunta, quem foi ferido? Você tem o sujeito Pedro como resposta. Sujeito que recebe a ação é chamado de voz passiva. Sujeito paciente. Quem foi que praticou a ação de ferir? Foi João, o meu agente da passiva. Aquele que pratica a ação na voz passiva é chamado de agente da passiva. Então, aqui eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um sujeito que sofre a ação. O sujeito que sofre a ação é chamado de voz passiva para a gramática tradicional, ok? Vejamos o seguinte, mas para que esse sujeito sofra essa ação e essa frase seja considerada de voz passiva, eu tenho que obedecer a seguinte situação. O verbo principal ele tem que ser classificado como um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto. E aí nós temos a seguinte situação. Quem fere, fere algo ou alguém. Então esse verbo é transitivo direto. E aí a gente, para praticar, tem o seguinte exemplo. Não se vê uma rosa nesse jardim. Aqui é o verbo. Bacana. Para a gente saber a transitividade, tem um macetinho, que é quem, verbo. Se a minha pergunta me guiar para a proforma algo, eu tenho um verbo transitivo direto. Se a minha pergunta me guiar para preposição mais algo, aí eu tenho um verbo transitivo indireto. Esse é o macete. E o verbo transitivo direto e indireto é nada mais do que a junção dos dois. E aí a gente vai observar agora, por exemplo, como eu fiz anteriormente, esse aqui é o verbo ferir. Quem fere, fere algo, então é um verbo transitivo direto, por isso eu consegui fazer a voz passiva. Aqui, não se vê uma rosa nesse jardim. Pega o verbo ver, substitui ele nessas duas ocorrências. Quem vê, vê algo. Então também é um verbo transitivo direto. Sendo o verbo transitivo direto, eu consigo fazer a voz passiva. Tá ok? Agora vejamos os tipos de voz passiva que nós temos. Eu tenho a chamada passiva analítica, que é aquela normalmente formada por esta locução verbal aqui, ó. Verbo ser, verbo estar, verbo ficar, mais o particípio. Um desses três, mais um verbo no particípio. O que mais cai em vestibular, o que mais cai em concurso público é o verbo ser. A expressão ser mais particípio é a minha marca principal da voz passiva analítica. Vamos no exemplo. Olha só, precisamos crer que os esforços são recompensados. Eu vou pegar somente esta oração aqui. A outra não me importa. As outras duas não me importam. O que me importa é essa oração. E nós vamos observar o seguinte. Essa aqui é a minha locução verbal. É o verbo ser conjugado e o verbo recompensar no particípio. Bacana. Ser mais particípio, eu tenho a chamada voz passiva analítica. Bacana. Agora a gente vai observar aquela outra situação que eu falei anteriormente, que é do sujeito sofrendo a ação. E aí você pergunta, o que são recompensados? Os esforços. Esse aqui é o meu sujeito. Quem é que está sofrendo a ação de ser recompensado? O sujeito. Então eu tenho o chamado sujeito paciente, eu tenho uma voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, eu também tenho a ocorrência do chamado agente da passiva, ou seja, aquele termo que pratica a ação, só que ele está na voz passiva. Aí ele é o chamado agente da passiva, aquele que pratica a ação na voz passiva.
Essa é uma marca também da voz passiva analítica. Só que eu não posso dizer que é a principal marca. Afinal de contas, há um caso em que você tem uma voz passiva sintética com um agente da passiva. Esse caso a gente vai ver daqui a pouquinho, porque agora eu preciso mostrar para você essa observação. A locução verbal descrita anteriormente, ou seja, ser mais particípio, ou estar mais particípio, ou ficar mais particípio, é a marca principal da voz passiva analítica. É isso, você vai observar. Tem ser mais particípio, voz passiva analítica. Tem estar mais particípio, voz passiva analítica. Tem ficar mais particípio, voz passiva analítica. É isso, essa é a marca que identifica. Agora vamos de voz passiva sintética. A voz passiva sintética ela vai ser formada por um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se. Então, quem é a marca da voz passiva sintética? É a terceira pessoa de um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, mais o pronome apassivador se. Vamos aqui ao exemplo. Precisamos crer até o fim que se recompensam os esforços. Aqui está esforçados, mas está errado. É os esforços. Vou colocar aqui. Esforços. Bacana. A gente vai analisar somente essa oração para cá. A direita da barra que eu fiz. As outras não me interessam por enquanto. Então a gente vai observar o verbo. Achou o verbo. Legal. Viu? O verbo está na terceira pessoa? Tá. Essa terceira pessoa está com um pronome apassivador se? Está. Só que eu tenho que observar também se esse verbo ele é um transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Como que é o macete? O macete é quem verbo-verbo, se a pergunta levar para a proforma algo, eu digo que ele é transitivo direto. Se ele ligar para a proforma preposição mais algo, aí eu tenho que ele é verbo transitivo indireto. Vamos observar. Quem recompensa? Recompensa algo ou alguém. Então, se é algo ou alguém, esse verbo é classificado tradicionalmente como transitivo direto. Verbo transitivo direto na terceira pessoa mais se, eu tenho a chamada voz passiva sintética. Vamos observar agora a seguinte situação. Esse aqui é o pronome apassivador, né? Beleza. Então, a gente vai observar a seguinte situação. Quem é o sujeito? O que se recompensa? Os esforços. Esse é o meu sujeito. Sujeito recebendo a ação, voz passiva. Ela é passiva sintética porque eu tenho a terceira pessoa de um verbo transitivo direto mais o pronome passivador se. Essa é a marca de voz passiva sintética. Agora nós vamos fazer o seguinte. Se você compreendeu bem esse conceito de voz passiva sintética e passiva analítica, a gente vai passar agora para a transposição de vozes, que nada mais é do que a mudança de uma voz para outra. E eu vou começar com a mudança da voz ativa para a voz passiva analítica, ou seja, aquela que tem ser mais particípio. Beleza? Essa é a nossa situação agora que a gente vai fazer. Aí eu tenho a seguinte situação também. Para que tal mudança ocorra, se faz necessário averiguar que se esse verbo da oração é VTD ou VTDI. E já já você vai entender, quando a gente chegar no exemplo, você vai entender o porquê da importância de ser VTD ou VTDI. Vamos para o exemplo agora. O homem acompanhou todas as pendências do dia. O verbo é acompanhou. Bacana, você pergunta quem acompanhou e acha o sujeito. A resposta é o homem. O homem é o meu sujeito. Bacana. Agora você vai ver a transitividade do verbo. Você vai ver a predicação desse verbo. Quem acompanha, acompanha algo. Se a pergunta é essa, então ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, eu pergunto, acompanhou o quê? A resposta é o meu objeto direto. O que foi que ele acompanhou? Todas as pendências do dia. E aí agora a gente vai entender a importância do verbo ser VTD para a ocorrência da voz
passiva. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai observar o segundo exemplo. Todas as pendências do dia foram acompanhadas pelo homem. Você tem esta locução verbal. Verbo ser conjugado aqui, mais o particípio do verbo da oração na voz ativa. Está aqui, ó, acompanhou e acompanhadas. Esse é o particípio. Ser mais particípio, a gente já sabe que é um caso de voz passiva analítica. Como esse aqui não tem marca nenhuma de voz passiva ou de voz reflexiva, eu chamo isso aqui de voz ativa. Olha só o sujeito praticando a ação de acompanhar. Beleza, lindo. Agora vamos observar o seguinte. O objeto direto da voz ativa, ele vira sujeito da passiva. E aí você vai perceber isso fazendo aquela perguntinha. O que foram acompanhadas? A resposta inteira será o seu sujeito. O que foram acompanhadas? Todas as pendências do dia. Esse é o seu sujeito. Então, o objeto direto da ativa vira sujeito da passiva. E o que acontece com o sujeito da ativa quando está na voz passiva? Ele acontece da seguinte forma. Ele vira o chamado agente da passiva. Está aqui. Agente da passiva. Ou seja, aquele que pratica a ação na voz passiva. Bacana? Já vimos que o objeto direto da ativa vira sujeito da passiva. O sujeito da ativa vira agente da passiva. E o que aconteceu com o verbo acompanhou? O verbo acompanhar. Primeiro, ele foi escrito com um auxiliar, que é o verbo ser, conjugado no mesmo tempo que ele estava antes, ou seja, no pretérito. E aí está aqui, ó, foram, no pretérito, mais o particípio desse verbo. Acompanhou, acompanhadas. Ser mais particípio do verbo da oração na voz ativa. Eu tenho voz passiva analítica. Todo mundo compreendeu? Caso contrário, já sabe, escreve nos comentários e aí eu te explico como uma nova oração, explico de uma outra maneira e vai fazer todo sentido para você. Beleza, vamos seguir. Agora eu tenho a mudança da voz ativa para a chamada passiva sintética, que é aquela VTD ou VTDI na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se. Vamos lá. Normalmente se passa da ativa para a passiva sintética a oração cujo verbo tenha sujeito indeterminado. E por que eu estou falando disso daqui? Lembra que o sujeito vira agente da passiva? Beleza. Em 99,99% dos casos da voz passiva sintética, você não terá o chamado agente da passiva. Existem alguns casos que tem agente da passiva na voz passiva sintética, mas são pouquíssimos, pouquíssimos. É muito raro. Então, geralmente você pega uma frase que você tem a voz ativa com o sujeito indeterminado, você consegue fazer a transposição sem ferir gramaticalmente, sem ferir semanticamente a oração que você fez a transposição. Você não fere o sentido dela. Vamos de exemplo. Resolveram todas as pendências da empresa. Acha o verbo. Você observa que ele está na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito aparente, é a marca de sujeito indeterminado. Bacana. Agora você vê a predicação desse verbo. Quem resolve, resolve algo. Então, é um verbo transitivo direto. E aí, agora você faz a seguinte pergunta para achar o objeto direto. Resolveram o quê? A resposta vai ser o seu objeto direto. Resolveram todas as pendências da empresa. Bacana. Agora você sabe que essa oração está na voz ativa, porque o sujeito indeterminado praticou a ação de resolver alguma coisa. E não tem marca de voz passiva, não tem marca de voz reflexiva. Então, isso aqui é voz ativa.
E o objeto direto da voz ativa vira o que na voz passiva? Vira sujeito. Então vamos observar o seguinte. O verbo a gente já sabe que é VTD, já achou ele aqui. Um verbo transitivo direto na terceira pessoa, mais o pronome passivador se, dá o que a gente chama de voz passiva. Passiva sintética. Beleza? Terceira pessoa mais se, voz passiva sintética. O que acontece com o objeto direto da voz ativa? Vira sujeito da passiva. Quer tirar a dúvida? Faz a perguntinha. O que se resolveram? Todas as pendências da empresa. Esse é o meu sujeito. Antes ele era um objeto direto. É isso que você tem que ter em mente. Ok? Então a transposição foi feita de maneira correta. Agora eu quero fazer a transposição da voz passiva analítica para a passiva sintética. Todos esses casos aqui é o meu passo a passo. Esse aqui é o meu passo a passo para chegar nesta situação aqui. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é fazer o quê? Eliminar o verbo ser. Passar o verbo principal para o mesmo modo e pessoa que o verbo ser estava anteriormente. Depois eu tenho que pegar esse verbo que sobrou e juntar a ele o pronome passivador ser e colocar o sujeito depois do verbo. Bacana? É isso que a gente tem que fazer. Vamos observar no exemplo. Primeiro, nós temos assim, todas as pendências da empresa foram resolvidas. Você olha, aqui você tem a locução verbal, verbo ser mais particípio. Ser mais particípio é o que a gente tem como voz passiva analítica. Bacana. Voz passiva analítica. O que eu tenho que fazer para passar da analítica para a sintética? Primeiro, eliminar o verbo ser. Está aqui. Pegar o verbo principal, ou seja, o verbo resolvidas, e colocar ele na terceira pessoa do plural. Afinal de contas, isso aqui estava na terceira pessoa do plural e no pretérito. Então, resolvidas virou resolveram. Está aqui o verbo. Depois, o segundo passo é juntar o pronome passivador se ao verbo. Juntou o pronome passivador. Está aqui. VTD. Na terceira pessoa. Mais se, eu tenho a chamada voz passiva sintética. Já fiz a transposição. Vamos lá em cima. O sujeito, o que foram resolvidas? Todas as pendências da empresa. O sujeito, eu pego o sujeito da voz passiva analítica e coloco ele depois do verbo na voz passiva sintética. E aqui está ele. O que se resolveram? Todas as pendências da empresa. Fiz a transposição, ficou tudo de acordo com esses 3 passos, bonitinho, então funcionou da maneira correta. Essa é a transposição da voz passiva analítica para a passiva sintética. Agora eu fiquei devendo para você o caso em que nós temos a agente da passiva na voz passiva sintética. Lembra que a voz passiva sintética é verbo na terceira pessoa mais se. Então vamos lá. Esse aqui é o caso. Ó. Este mar se navega de piratas. Vamos observar o seguinte. Verbo na terceira pessoa, mais se. Que tipo de verbo é esse? É um verbo transitivo direto, porque quem navega, navega algo. Verbo transitivo direto na terceira pessoa, mais se, eu tenho voz passiva sintética. Aí você vai observar. O que se navega? Este mar. Esse é o meu sujeito. Mas quem é que navega este mar? São os piratas. Isso aqui é o que eu chamo de agente da passiva. Beleza? Então aqui eu tenho um caso de voz passiva sintética com um pronome ou com um agente da passiva. Beleza? Se você gostou, você vai deixar aquele curtir. Se você ainda tem alguma dúvida, você vai escrever nos comentários, que eu vou entrar em contato com você para a gente sanar essa dúvida. Então, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.